Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e estamos crescendo na graça e no conhecimento. Hoje estamos em Cantares de Salomão. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Aqui no capítulo 1, no versículo 1, já está falando quem é o autor. Cânticos de Salomão. Porém, há controvérsias. Alguns acreditam que algum súdito escreveu esses poemas e dedicou ao rei. Sendo assim, o rei passa a ter autoria sobre eles. Por outro lado, é interessante porque vai falar de um amor, de fidelidade, de pureza, de intensidade e também de um amor monogâmico. E aí temos essas dificuldades de compreensão porque Salomão foi um homem que teve 700 princesas e 300 concubinas. Alguns acreditam que então pode ter sido inspirado em relação a uma princesa, a filha de Faraó, ou talvez uma princesa no Líbano. Bom, mas para os judeus é um livro alegórico, ou seja, está representando, tipificando o amor de Deus por Israel. Então, de uma forma muito poética, está falando o amor que Deus sente por Israel. Israel é a sua noiva, que muitas vezes desprezou o noivo, mas continua sendo a sua noiva. Agora, para os cristãos, esse livro aqui é um livro de alegoria e fala justamente do amor de Cristo, que é noivo, pela igreja, que é a noiva, e é nessa linha que nós vamos trabalhar. Apesar que poderíamos usar esse livro no seminário de casais, não é verdade? Como diz aqui, olha só, versículo 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Misericórdia, Mas naquele tempo era um elogio, porque eram animais caros, de uma propriedade muito exclusiva, e estava então fazendo um elogio. Hoje, para nós, é muito diferente. Mas também quero trabalhar contigo essa questão da intimidade com Deus, a intimidade que Cristo quer ter com a sua igreja. Nós somos a igreja. Vamos aqui no versículo de número 2. Olha só. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, com unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti e apressemo-nos. Ó rei, me introduziu nas suas recâmaras. Então, aqui já está falando no início, é a noiva, a esposa que está falando, que ela está ansiosa, aguardando o seu noivo, aguardando ele chegar, E ali ela quer ter intimidade com ele, falando que isso é melhor do que o vinho. Porque o vinho, naqueles dias, nas festas, o vinho era um sinônimo de prazer. As pessoas tomavam o vinho e participavam das festas justamente para ter prazer. Mas está falando que a presença desse noivo é melhor do que o vinho. Então, tipificando Cristo, a presença de Cristo em nossas vidas é melhor do que os prazeres deste mundo, e nós temos que desejar por isso. Por outro lado, também está falando justamente, além da questão do vinho, o suave aroma, e nós falamos isso no livro de Eclesiastes, porque quando você sente aquele aroma, mesmo que você não vê aquela pessoa, você já sente o aroma no ar, você sente aquele perfume entrando em tuas narinas. E aí está falando então que essa noiva, ela conhece o perfume do seu amado, o aroma do seu amado, o cheiro suave. E é assim que Cristo é para nós, Cristo para nós é a rosa, de Saron, que tem um perfume agradável. E aí ela pede, então me leva para suas recâmaras, ou seja, para um lugar de intimidade. Então, como eu disse no domingo, o Deus que nós servimos e que cremos, Ele quer ter comunhão e intimidade. Ele não é um Deus distante, um Deus carrasco, um Deus que está pronto para punir. Ele quer ter intimidade com o ser humano, porque isso era o propósito no livro de Gênesis. Quando Deus criou os céus e terra e colocou o homem para governar, a palavra diz que Deus, na viração do dia, se apresentava para Adão e Eva, porque Ele queria ter intimidade. Então é isso que Deus quer
ter conosco intimidade. Então, falando sobre Cristo, né, a igreja que somos nós, que o ajuntamento de pessoas precisa ter intimidade com esse Deus, precisa desejar ter essa comunhão. É interessante que eu falei a respeito de um teólogo que eu ouvi uma frase que diz assim: oração antes, né, de um problema, de uma situação, né, isso se chama dependência. Oração depois que você resolve aquele problema, aquela situação, isso quer dizer gratidão. Mas a oração constante significa comunhão. Deus quer ter comunhão contigo. E nos nossos cânticos atuais falamos muito de lugar secreto, das recâmaras de amor, ao lugar onde você pode desfrutar da presença e da intimidade com Deus. Amém? Então hoje mesmo você pode ter essa intimidade com Deus. Hoje mesmo você pode sentir os aromas agradáveis do Senhor. Hoje mesmo você pode desejá-lo mais do que o vinho, ou seja, dos prazeres dessa terra. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.